Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pensando Alto, o programa aqui da Infocar, que tem como objetivo levá-los aí pelo mercado do segmento automotivo. Sempre trazendo aqui conosco convidados especiais, pessoas aqui muito importantes para falarmos de temas, assuntos bem relevantes. Hoje está comigo aqui dois profissionais fantásticos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. A gente vai transitar aqui por algumas etapas, né, desse podcast, mas antes de passar já a palavra aqui para o doutor Laércio e para o Matheus aqui se apresentarem brevemente, eu vou trazer aqui alguns dados, né, algumas informações sobre o Consórcio Tradição. O Consórcio Tradição, ele foi fundado em 2002, ele tem mais de 20 anos, né, atualmente aí de mercado. Ele é autorizado pelo Banco Central do Brasil e membro da ABAC, né, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Pertence ao seleto grupo das maiores administradoras independentes do país. Traz diretrizes claras, visão de estar entre as 10 maiores administradoras independentes e a missão de possibilitar conquistas financeiras com transparência e sem juros. Eu passo aqui a palavra, né, para o Dr. Laércio se apresentar aqui para o nosso público. Muito boa tarde, muito obrigado. Os seus elogios são muito grandes para a gente. Fantástico, doutor, né? Nem precisa de tudo isso. Mas a gente fica muito feliz de estarmos aqui com vocês. A Infocar é uma parceira muito forte nossa. E você, André, conhece muito esse nosso mercado. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, participando de mais um podcast. E espero que possa atender as dúvidas e as perguntas de todo o pessoal. Maravilha. Oi, pessoal, muito boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, gravando um segundo podcast, né? O primeiro que a gente fez foi lá na administradora. É verdade. Agora viemos aqui com a estrutura de vocês, então é um prazer estar aqui com você, André, e que a gente possa responder e tirar dúvidas do pessoal sobre o segmento do consórcio. Maravilha. Eu queria dizer para o nosso público que já é assíduo, que já comente aí, já comece a compartilhar com seus amigos, a fazer comentários que sejam relevantes aqui para a gente, e estejam aqui conosco nessa jornada. Acho que o intuito aqui nosso é aprender, né, com esses mestres do consórcio. Então estamos aqui para que, de uma forma aí bem assídua, passar um tema aqui muito importante, falando principalmente para esse mercado, né, que é tão dinâmico, né, o consórcio. A pauta, né, dessa rodada aqui engloba inovação, fraude, os desafios, né, do consórcio no século XXI. Sim. Então eu queria muito ouvi-los. Eu queria já trazer aqui, antes de entrar aqui no consórcio, um contexto até para o público, né, que nos assiste. O sistema de consórcio nacional em 2024, ele bateu recordes fantásticos, né? 11,21 milhões de participantes ativos. Isso. Ou seja, né, em relação a 2023, teve um aumento aí de 8,9%. 378,7 bilhões em créditos comercializados, 1,70 milhão de contemplações e 100,6 bilhões em créditos liberados. Olha como realmente o mercado, né, de consórcio está em plena expansão. Então, já pegando esse gancho, queria perguntar aqui, nos últimos anos, né, o Consórcio Tradição passou por um processo de transformação digital. Sim. Eu queria saber de vocês quais foram os principais marcos dessa virada e como ela impactou, né, a operação no dia a dia. André, até antes de responder isso aqui, eu vou te falar uma coisa importante que não apareceu aqui no teu estatística. Legal. Esse ano, no início de 2025, pela primeira vez, o consórcio teve uma participação no emplacamento dos carros, na venda de carros, que é o ponto que a FenaBrave sempre verifica, que sempre foi na faixa de 15%, no máximo 12%, 13%, 18% de participação nos emplacamentos, o consórcio. O restante seria financiamento ou à vista. E nesse ano, nesse primeiro trimestre, já deu 50% pelo consórcio. Uau. É algo muito sério. 50% do consórcio e o restante pelo financiamento e outras modalidades. Por qual motivo? Por fato de estar o crédito muito alto, o juro muito alto, né? A taxa Selic está em 15%. Os bancos acabam ficando restritivos. E o consórcio, desde a pandemia, vem crescendo muito. Esse primeiro quadrimestre desse ano cresceu muito, né?
Então, o consórcio realmente é um produto, é uma forma de comprar muito barata. Eu sempre falo, o que é consórcio, né? Consórcio é a maneira do nosso cliente comprar um bem, uma casa, um carro, uma moto, um serviço, de forma muito barata e programada. Por isso que o consórcio está fazendo tanto sucesso. Agora que o pessoal, a população começou a entender o que é É consórcio, verdade. ele começou a explodir. Na pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa, olhando pela internet, ou fazendo contato com a maior parte da internet, e começaram a entender um pouco mais o que é consórcio. E aí começaram a cada um se preocupar em comprar um pouco mais, porque o cara não queria sair de ônibus, podia pegar Covid, então ele queria comprar um carro dele. Ele ia lá e procurava um carro pelo consórcio. Ou ele queria estar todo mundo em casa entulhado, tinha que ter uma outra casa, ele comprava um apartamento. Então, isso tudo fez com que o consórcio crescesse. E a gente cresceu muito nesse período aqui. Que legal. Mas entrando na tua pergunta, basicamente, foi um pouquinho antes da pandemia que o consórcio começou já a pensar na digitalização. E foi numa visita que eu estava fazendo em um representante nosso no Recife, que identificamos a necessidade de mudar um pouco mais. O que aconteceu? Estávamos em conversa com um representante, ele fazendo a venda pelo telefone, preenchendo o contrato no computador, encaminhou para o vendedor, para o cliente falou assim, o que eu faço agora? Agora você imprime, assina, escaneia e manda de volta. Não sei, não tenho impressora, não sei escanear, desligou o telefone. E agora, como é que a gente faz? Como é que eu vou perder venda desse jeito? Aí sentamos o pessoal da TI nossa e descobrimos o que era DocSign, o famoso DocSign, que não sabia o que era. E fizemos o contrato com o DocSign, quando a gente implantou em fevereiro, em março veio a pandemia. E aí nós nadamos de braçada, né? Porque o consórcio estava já com o principal ponto, que era a assinatura eletrônica. O demais já tínhamos fazendo já a digitalização e foi embora. Aí a gente cresceu, da pandemia até agora, foi mais de 1000%. Uau, um número bem expressivo Muito mesmo. forte, muito forte. E, então, essa digitalização, ela veio ajudar todas as áreas, né? Porque você agiliza o processo, evita retrabalho, faz com que as pessoas se organizem mais, fica mais transparente, muito mais ágil e só facilita para o cliente que tem condições de ter um consórcio rápido na sua frente. Que bacana. É interessante assim ouvir o Dr. Laércio aqui comentar que realmente hoje vocês lidam com sonhos, né? São sonhos das pessoas e ver a forma que vocês têm se moldado, né, aos avanços e interessante, né? Ou seja, lá atrás uma pessoa não sabia encaminhar ali, escanear uma página e, né, vocês precisaram ali se atualizar para de fato poder atender, né, esse cliente. Então, muito bom ouvir, né? Os advogados, os juízes queriam tudo fosse assinado na mão, fosse documentação própria. Aí você tinha que ter um storage para guardar documentos. Nós temos mais de 100 mil clientes. Como é que eu guardar tanto documento assim? Muita coisa. Hoje não precisamos mais nada disso. Hoje tudo fica nos arquivos, na Sim, nuvem. sim. Então é muito mais fácil trabalhar nesse sentido. E hoje, pegando esse gancho, quais são as iniciativas tecnológicas que foram implementadas aí dentro do consórcio Tradição e que, assim, impactaram de forma positiva, né, a operação e vocês estão enxergando isso, né, atualmente? Bem, foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos nos últimos anos, vamos dizer assim, foi a implantação do TradFlow, que é uma esteira de crédito. Basicamente, nós somos o único que tem no Brasil essa esteira. E ela faz com que agilize muito o processo da contemplação. Porque o momento mais esperado pelo cliente, pelo consorciado, é a contemplação. É o dia que ele está ali rezando para que seja contemplado. A hora que ele foi contemplado, o que ele quer? Ele quer pegar o carro dele, o mais rápido possível. E aí o processo de contemplação, vai documento, vem documento, vai documento, vem documento, acabava se perdendo, demorando, e o cliente ficava muito nervoso. Com a TradFlow, não. Ele mesmo enxerga onde ele tem que fazer, qual é a parte dele, qual é a parte da empresa. E aí, rapidamente, tanto é que nós baixamos o nosso número de dias para entregar um carro para 4 dias. Então, todo mundo entrega em 30 dias, entregamos em 4. Uau, número... Muito rápido, muito bom. Daí pegando esse gancho também, hoje em dia, ainda tem muitas administradoras grandes, inclusive, que ainda tem esse formato de papel. Então, você precisa mandar toda a documentação para a administradora vai analisar a documentação, aí devolver através do correio.
Aí você vai pegar lá, se for um imóvel, por exemplo, vai recolher certidões, tudo imprimir as certidões e mandar para a administradora. Então, todo esse processo é muito moroso. Então, quando você vai faturar um imóvel, por exemplo, chega a levar de 6 meses a 1 ano um faturamento. Com a nossa esteira de crédito, isso agilizou muito, porque todo documento, o cliente, após a contemplação, envia através da esteira, toda a interação entre o analista e o cliente é em tempo real. E o próprio representante que fez essa venda, ele consegue também acompanhar. Se faltar algum documento, ele liga para o cliente e fala, ó, seu cliente, fulano, está faltando documento, anexa lá, então, para poder agilizar esse processo. Então, para nós, foi realmente uma grande inovação essa esteira de crédito que nós contratamos recentemente. Legal, é interessante que ela mostra aonde está o problema, onde está parado. O cliente liga, mas por que não É em veio real time ainda? mesmo. É real time. Ah, tá parado com você mesmo. Você que não mandou o documento que faltava. Aí ele, opa, faltou o documento, então todo mundo quer saber onde está a situação, quem tá sendo prejudicado naquele processo, entendeu? Interessante, interessante. E isso traz, de certa forma, uma segurança, né, para o cliente que está participando dessa jornada, né, porque ele não fica perdido. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, a gente chega num tópico que eu acredito ser muito importante, até para quem nos ouve, que é a questão de fraude. Quais são os tipos de fraude mais recorrentes, né, dentro do consórcio? Como que vocês enxergam isso atualmente? Infelizmente, fraude existe muito. E eles também estão se digitalizando, né? Então, documentações feitas de forma falsa, um dos piores problemas são os documentos. Por isso, tanto é que nós já contratamos um professor para dar um treinamento para nós de documentoscopia, é um nome difícil de falar, mas onde ele mostrou para a gente todos os tipos, ou a maioria dos tipos de fraudes que existem no mercado, onde RG, CPF, nossa, muitos tipos de fraude eles fazem e que dá para identificar. Tem que tomar cuidado e por isso nós treinamos o nosso pessoal para que tenha esse cuidado na hora de analisar cada documento. E eu acho que o mais importante de tudo é na hora que você vai pagar o bem, né? Entregar o produto, vamos chamar assim. É nessa hora que a gente descobriu uma forma muito boa de fazer, que é fazermos um vídeo quando o cliente vai aparecer, vai colocar a sua identidade ao lado, nós vamos checar essa imagem, tiramos um print, mandamos para o sistema do CERP que nós temos contratado, identifica se a pessoa é essa mesmo, e aí sim nós temos certeza que podemos pagar. Inclusive esse controle, vamos dizer assim, esse processo, foi até premiado pela BAC. Nós ganhamos um prêmio da BAC porque acabou com as fraudes da gente. Né? Lógico, o pessoal tenta, a gente chegava na hora de colocar o vídeo, não é a pessoa. Já pegamos casos em que era uma pessoa nada a ver com a história, a outra era uma filha que se passava pela mãe e estava de cama, e a filha queria pegar no lugar da mãe. Então a gente pega muitos casos nesse sentido e não vou dizer que terminou a fraude, mas a gente está bem preparado para enfrentar isso. Maravilha. Como o Dr. Maestro comentou, é um fato triste porque a gente percebe que, ao mesmo tempo, né, que aqui, no caso do consórcio de tradição, está se preparando cada vez mais para evitar esse tipo de situação, do outro lado também tem um avanço, né, do lado criminal e realmente com situações aí totalmente que você fala, meu Deus, acho que eu nunca vi isso. Vocês se recordam de algum exemplo que vocês possam citar de algo assim inesperado nesse sentido de fraude que vocês possam compartilhar com os nossos... Eu acho que esse que eu falei da filha é um negócio interessante, ela passando pela mãe, porque a mãe estava em fase terminal e ela queria pegar o carro em nome da mãe e depois não pagar mais pra gente, né? Então, descobrir esse tipo de coisa é triste, infelizmente, que a população ainda faça esse tipo de trabalho, ainda mais dentro de uma própria família, mas existe. Sim. Existem fraudes de todos os tipos, falsificação de documento de caminhão, clonagem de caminhão. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. E aí vale para todas as administradoras, né? Acho que a gente tem que se unir nessas horas para evitar que esses bandidos, né, acabem atrapalhando o trabalho da gente, o trabalho tão sério de todas as administradoras. Então a gente conversa muito com eles até para evitar fraudes. Há um grupinho de WhatsApp que a gente fala muito sobre isso, para que cada um explique o que está acontecendo. Às vezes aparece um bandido numa região e lá tenta atacar todo mundo. A gente tem que fazer o possível para tentar eliminar isso no caminho.
Perfeito. E assim, como que é feito, por exemplo, o processo internamente, né, para uma detecção de uma fraude? Como que... Então, nós temos uma equipe de compliance também na própria administradora, que quando a gente vê alguma atividade atípica ou atividade suspeita, a equipe já vai investigar. Por exemplo, tem caso do cliente comprar uma cota, pagar uma parcela e depois dar uma licitação e quitar aquela cota. Então já é um indício de alguma fraude, ou uma lavagem de dinheiro, ou um combate ao terrorismo. Então nossa equipe vai, investiga, e se for o caso, a gente até acaba denunciando ao COAF. Então, essas são algumas medidas que a gente toma para evitar a fraude ao máximo. Perfeito. E como que hoje o consórcio tem se preparado? A gente está batendo muito nessa questão, né, de inovação, tecnologia, dados. Como que o consórcio tem se preparado, né, para lidar, né, com esses desafios que aparecem mesmo, né, no dia a dia em relação às fraudes? Os dados que nós temos hoje dos nossos clientes são muito importantes. Com isso, a gente consegue saber a idade média do nosso cliente, o sexo, qual o tipo o nível de renda que ele tem, onde ele mora. Só que a gente segura muito, é muito bem guardado essas informações nos nosso sistema. E até o nosso pessoal de TI comenta com a gente muito claramente que diariamente tentam entrar no sistema. Os hackers tentam entrar 3, 4, 5 vezes por dia. Olha E a isso. gente consegue bater, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Temos bastante sistema de segurança. E com isso a gente consegue ter tranquilidade para o nosso consorciado. Que ele pode ficar tranquilo que nós não vamos sair entregando o nome deles, nem vendendo o nome deles, coisas parecidas com isso. Nós nunca tivemos problema nesse sentido, são mais de 100 mil clientes, sem nenhum tipo de problema de mudança, perda de dados, vamos chamar assim. Maravilha. Acho que é importante trazer isso, né, até para quem está interessado em fazer realmente, né, um consórcio, para realmente procurar, né, uma empresa, né, como o consórcio Tradição aqui, idônea, né, que segue aqui todos os parâmetros, né, de segurança e que pensa, né, realmente em preservar o consumidor final ali, o cliente final, para que seja uma relação transparente. Acho que isso é muito importante até para quem está pensando, né, hoje assistindo aqui o programa, em ir atrás e fazer, né, um consórcio. Então, achei importante trazer isso para o nosso público. Saindo um pouquinho agora, né, de fraude e talvez já começando a entrar aqui numa área mais de experiência, né, do cliente nessa jornada, né, de contratação. Eu queria entender assim, como que o consórcio Tradição equilibra no dia a dia a segurança e a agilidade na jornada do cliente, né? Porque são dois pontos aqui que são fundamentais e desafiadores para se equilibrar, né, no dia a dia. Eu queria entender assim um pouquinho mais de vocês. Por isso que a gente usa muito tecnologia. A tecnologia nos ajuda muito, como eu te falei das esteiras, né, a sermos mais rápido e ao mesmo tempo cuidadoso, como o Matheus falou, a parte do compliance. Então, cada um tem sua etapa do processo. Quando você tem pessoas no processo bem feitinho, tudo funciona. Porque se tem processo funcionando bem e não tem pessoas, não adianta. É O verdade. processo não funciona. Se tem pessoas e não tem processo, também não adianta. Então, nós temos pessoas bem treinadas e processo bem feito, que aí você consegue fazer com que o fluxo flua normal. E tem uma coisa importante, né? Quem é o mais importante na história? Primeiro o funcionário, que faz o processo, para depois o cliente que vai receber esse processo. Então, se você não tem um funcionário bem qualificado e numa sintonia boa com a empresa, satisfeito com o trabalho, ele não vai conseguir passar essa parte boa para o cliente. Concorda? Concordo. E aí o cliente vai ficar chateado. Então, quanto mais se tratar o teu funcionário bem, temos processos bem claros, vai rebatendo no cliente, vai sair com qualidade, com transparência, e o cliente vai ficar satisfeito. Esse é o ponto. Próprio internamente também, toda vez que nós atendemos um cliente, a gente pede para que o cliente responda uma pergunta de satisfação ao final do atendimento. Para a gente poder saber se a dúvida foi sanada, se teve algum problema, se o atendimento foi bem feito ou não. E caso o cliente responda de forma negativa, a gente vai atrás para ver o que aconteceu. Se realmente a gente não conseguiu sanar a dúvida, se o nosso colaborador teve uma atitude incoerente com relação ao cliente. Então, assim, a gente valoriza muito o cliente nesse aspecto.
Isso que o Matheus comentou é até importante, porque quando se pesquisa, né, sobre o consórcio, a gente percebe que no Reclame Aqui, por exemplo, vocês têm uma nota muito positiva, né? Então, realmente isso é um resultado, né, do engajamento que se existe internamente. Estamos há 6 anos, né, já com a nota ótima, 8.7, 8.8, e concorrendo sempre ao prêmio da Reclame Aqui. É o quarto ano consecutivo. Quarto ano consecutivo. Correndo o prêmio Reclame Aqui. Quinto ano consecutivo. Quinto ano consecutivo. E dessa vez estamos concorrendo entre as grandes operações de consórcio pela primeira vez. Esse ano aqui, Esse ano 2025. Isso. Que legal, que Então, bacana. isso é muito importante. Aí dá muito valor a tudo isso. Até que temos uma equipe que cuida só de qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de processo, Reclame Aqui, se o que for. Tem um pessoal que está só com isso para poder fazer com que a empresa cresça cada vez mais e o nosso cliente não seja prejudicado em momento nenhum. Maravilha. Eu queria entender se a transformação digital ela alterou o relacionamento, né, a forma de se relacionar com o cliente, né? Então, quando a gente olha aí em termos históricos, né, pega lá aquele passado que o Dr. Laércio comentou aqui e o ponto que a gente chega aqui, o ápice, né, o momento que nós estamos vivendo atualmente. Como que vocês enxergam essa relação, né, com o cliente final? Houve uma mudança muito grande, acho que no mundo, com a entrada do smartphone. As pessoas não querem mais falar, quer só passar áudio ou texto, né? Mas foi bom, o smartphone está sendo ótimo, acho que para o mundo inteiro, que as pessoas estão conseguindo se informar mais através de redes sociais, através de várias formas de se comunicar. E aquelas cidades que não tem uma ligação, uma linha telefônica correta, que se ficava no telefone e caía a ligação, hoje o WhatsApp ele pega um pedacinho de teto que tem, ele já puxa as perguntas, puxa o texto, né? E a pessoa consegue responder para a gente. Então fica muito mais fácil trabalhar. Agora, infelizmente, nós temos pessoas que não conhecem, não tiveram estudo suficiente para entender toda a parte digital, toda a parte de tecnologia. Então você tem que vai ensinando, mostrando, tem um app aqui, tem que usar assim, mas faz parte do conhecimento. E a gente faz trabalho de treinar os nossos parceiros, nossos representantes, os vendedores, para que treinem o próprio cliente. Mas com isso facilitou muito, porque o cliente hoje, baseado no fato de ter um smartphone, ele quer participar, ele quer estar lá junto com a gente. Então, quando ele vê a contemplação, o que eu tenho que fazer agora? Agora você vai colocar seus documentos aqui pelo app, você manda seus documentos. Então ele fica querendo saber, às vezes ele não sabe direito como fazer, pergunta, mas ele está interessado em participar, porque ele quer pegar o carro dele, quer pegar a casa dele o mais rápido possível. Então, essa tecnologia veio para ajudar todos. Agora, lógico, tem gente que Tem uma dificuldade aí. uma dificuldade, normal, faz parte, né? A gente vende para pessoas, às vezes, que moram numa fazenda, Sim. tem dificuldade até de internet, mas eu acho que tá tudo começando a melhorar cada vez mais essa parte de fibra ótica e tudo mais que tem por aí, com que a pessoa consiga fazer um contato conosco, né? E o fato de você poder responder, às vezes, por um áudio, só nem escrever, é muito mais fácil, né? A pessoa sente-se mais tranquila fazer isso. E a gente está conseguindo crescer bastante nesse sentido. Interessante. Interessante, assim, ver como o cliente, ele está se adaptando, né? Porque se a gente olhar para 5 anos atrás, parece que as pessoas tinham uma maior dificuldade, por exemplo, hoje para um atendimento eletrônico, e a gente percebe que hoje o cliente, com o passar do tempo, ele vai entendendo, né, que realmente mudou, né, a forma de se relacionar, a forma de lidar no dia a dia. Eu vejo minha mãe tem 87 anos e ela consegue mexer no celular. Você bate um pouquinho, mas ela entra no Instagram, quer ver alguma coisa, quer mexer. Como é que eu faço isso, filho? Como é que eu faço aquilo? Mas é legal, porque são pessoas, né, que numa outra geração que estão conseguindo se adaptar a essa nova mudança do mundo. É verdade. E pegando, né, essa questão já de mudança, né, acho que a gente passou aqui por pontos assim extremamente importantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo atualmente, né, aqui no século XXI, né, que realmente é a inovação, é levar a informação de ponta, né, para o cliente ser cada vez mais claro, transparente, facilitador, né, nesse processo como um todo, mas já pensando assim com um olhar lá na frente, lá no futuro, né? A gente está aqui no presente, mas a gente já gosta de mirar, né, lá na frente. Então eu queria assim perguntar, né, como que o consórcio Tradição
enxerga o futuro da gestão no setor, né? Quais inovações, né, vocês entendem que ainda estão por vir? Então, nós estamos implantando a IA em todos os setores da empresa. Atendimento, cobrança, crédito, pós-venda, retenção, marketing, porque vendas, né? Por que isso? Porque a IA vai fazer com que nós tenhamos agilidade, facilidade, transparência, segurança e, principalmente, né, vai fazer com que aquilo que o associado mais quer, ele quer ser rapidez, ele quer assertividade. Então, eficiência, o que é eficiência, eficácia? Tem que ser eficaz, não pode ser só eficiente, né? Eficaz é você fazer a coisa certa no lugar certo, na hora certa. E é isso que nós estamos fazendo com a IA. E, além de tudo, né, a gente brinca um pouquinho, a IA trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tira férias, e você vai nos ajudar em todos os sentidos. Aquele cliente que às vezes liga para a gente no sábado, no domingo, quer saber alguma coisa, hoje ele não tem como saber, agora vai ter como saber todas as informações dele, e com isso a gente vai evoluir, acho que o quanto for necessário para crescer, atender o cliente da melhor forma possível, e nós crescemos o nosso volume de vendas, que é o que a gente mais quer, né? Fazer com que o consórcio tradição realmente desponte nas primeiros lugares, nas primeiras colocações do Brasil. Maravilha, maravilha. Quer complementar, Matheus? E além disso, né, nós já estamos crescendo, graças a Deus, então o número de vendas está sempre crescendo, e para não precisar aumentar a equipe cada vez mais, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço físico para Verdade. isso, Aham. a IA vem para substituir, não substituir o colaborador, mas para auxiliar, para ajudar. Então, para agilizar o atendimento, porque muitas vezes a gente recebe mensagem de WhatsApp ou ligações de consorciados que querem apenas um boleto, ou querem saber o resultado de uma assembleia. Então, para que transferir para um colaborador para responder isso, sendo que a IA já pode responder em 2, 3 minutinhos, já responde, o consorciado sai feliz, sai satisfeito, e a pessoa lá, o colaborador, vai tratar de um outro problema, de uma situação que necessita realmente uma atenção especial. Intervenção dele, né? Isso. É verdade, eu percebo que a IA, né, até vocês contextualizando aqui, ela vem realmente para simplificar, né, processos, tornarem os ambientes mais fluidos, né, nas suas jornadas, Sim. e isso, de certa forma, é bom para ambos os lados. Com Né, certeza. tanto pro lado, né, enquanto empresa, né, consórcio, Sim. como pro lado do consumidor, né, final também ali que hoje requer, né, também mais Sim. agilidade, né? Eu lembro que antigamente tinha que ligar num call center, ficar esperando ali por Tá horas até numa ser fila de atendido, espera. e hoje a própria inteligência, né, artificial Sim, já responde. já responde na hora. O nosso trabalho agora é treinar essa inteligência, né? Nós temos muitas perguntas e respostas que a gente vai treinando a inteligência. Vão aparecer outras no meio do caminho que ela não vai saber responder, a gente vai ter que treiná-la naquelas perguntas, para que daqui a alguns anos ela esteja sabendo tudo de consórcio. Sim. Que é o que a gente pretende fazer e estamos fazendo. Então, eu acho que a IA realmente é um salto importante que quem não der agora vai ter dificuldade no futuro. É verdade. Uhum. É verdade. E até pegando, né, também isso que o seu Dr. Laércio acabou de comentar, né, como que vocês enxergam, né, assim, o setor, né, especificamente aí nos próximos 5 anos? Tem alguma coisa que vocês podem dar algum spoiler do que vocês têm percebido para onde se caminha esse mercado? Eu acho que o crescimento continuará sendo contínuo por um bom tempo, porque agora os bancos entenderam que o consórcio é importante. Até um tempo atrás, os bancos não queriam nem participar de propaganda nenhuma. Nós fazíamos propaganda, propaganda geral na BAC, onde todos os consórcios pagavam um pedacinho do custo, e os bancos não pagavam, porque os bancos não queriam propaganda do consórcio, Sim. não queriam aumentar o consórcio. Hoje não, hoje eles fazem propaganda própria, inclusive, eles querem crescer. Eu acho que são pouquíssimos bancos que não têm seu consórcio ainda. No caso, tem banco que está pagando, como o Banese fez conosco, nós fizemos um white label com eles, ou seja, nós somos o consórcio do Banco Banese, que é o banco do Sergipe, e outros bancos vão fazer esse tipo de situação, de se juntar com a administradora, porque eles entenderam que o consórcio é um produto que tem que ser comercializado mesmo, sempre. Não é para, se a taxa de juros aumentar, se a taxa de juros, não. Independente da taxa de juros. Tivemos uma palestra, a questão de 2 meses atrás, em que o palestrante mostrou, nos últimos 20 anos, como que aconteceu com o PIB. Subiu, desceu, subiu, desceu. O que aconteceu com a Selic? Subiu, desceu, subiu, desceu. O que aconteceu com o consórcio? Subiu,
subiu. Ou seja, ele manteve-se Uma constante, constância. independente do Uhum. PIB, independente da inflação, da taxa de juros. Na época do Paulo Guedes, chegou a 2% da taxa de juros, você lembra? Hoje está em 15%. E o consórcio continua crescendo. Que maravilha. Então, realmente Então, as perspectivas são bem positivas mesmo. muito boas mesmo. Estamos aqui preparados cada vez mais, nos preparando cada vez mais para continuar crescendo nesses próximos 10 anos, aí, se Deus quiser. O que nós Maravilha. pudermos fazer internamente para agilizar a vida tanto do consorciado quanto do representante, nós faremos. Igual nós temos a nossa esteira de crédito, que facilita no momento da contemplação, e estamos implantando também outras esteiras em outros setores também. O pós-venda, que é um setor que também é necessário, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o pós-venda imediato do cliente, o cliente Sim. mora em lugares distantes, que não pega muito bem telefone celular, e aí com a esteira, o próprio representante e o cliente vão saber em que parte está do pós-vendas, quando que vai ser programada uma nova tentativa de pós-vendas, na parte de parceiros, credenciamento de parceiros novos também, quando o parceiro manda a documentação para se cadastrar para a tradição, então a gente passa pelo compliance, faz a due diligência do parceiro, então para o parceiro não saber onde está minha documentação, quando que vocês vão me liberar o acesso para poder começar a vender, vai ter a esteira também mostrando etapa por etapa, para ninguém ficar perdido nesse processo. Então é sempre pensando no parceiro e no cliente, para agilizar da melhor forma possível. Que legal, assim, ver que realmente o processo, né, as etapas, né, elas são bem amarradas e não fica nada de fora, né? Vocês pegam realmente o Vê que processo. interessante. Você vai perguntar assim, mas pô, fazer uma esteira para parceiro, para Exato. representante, mas o volume é tão grande assim. Todos os dias Todo... tem representante querendo fechar conosco. E por que eles querem fechar conosco? O que a tradição tem de tanto diferente? A tradição paga tudo em dia, paga sempre no horário certo, no dia certo, é transparente com o parceiro. O que é combinou está combinado, o que está acertado. Não tem, vamos voltar, não, dou uma comissão de tanto, agora vou baixar. Não, não tem isso. O que está conversado é cumprido. Então, faz com que tenhamos uma credibilidade muito forte no mercado. Por isso que vem muitos representantes que às vezes ficavam olhando assim, mas quem é o tradição? Agora querem ser nosso parceiro. E nós não temos representantes ex-tradição, que saiu daqui. Não temos. Quem entra, fica. Essa é a parte boa. Que legal, que importante, né, ouvir esse tipo de mensagem. O Dr. Laércio e o Matheus aqui estavam dando para a gente aqui uma perspectiva super bacana dos próximos anos. E olhando ainda, né, para esse futuro, a gente sabe que a tecnologia e o uso estratégico, né, de dados, das informações, elas vão desempenhar um papel importante no futuro, né? Como que vocês enxergam isso? A gente enxerga o seguinte, a tecnologia é fundamental para a evolução e para o crescimento. Tecnologia em termos de agilidade, segurança, transparência e principalmente, né, quem mexe com números, com dados pessoais de tantos milhares de pessoas, tem que ter uma segurança muito forte. Por isso nós temos todo o trabalho de tecnologia, envolvendo também a controladoria e a parte de compliance da empresa, para que possamos ter uma tecnologia tranquila, não aquela que pode causar algum problema para a própria empresa, né? Então, o investimento que estão fazendo em tecnologia é muito grande, é forte, para dar toda essa segurança e para que possamos ampliar nosso crescimento, nosso desenvolvimento geral da empresa, mantendo a segurança, mantendo a rapidez, a velocidade e principalmente a tranquilidade para o nosso cliente e para a nossa equipe interna. Maravilha. E como que vocês enxergam as parcerias, né, que são, acho que hoje, muito estratégicas, né, até para que possa cada vez mais se somar, né, aquilo que se busca como objetivo final. Como que vocês enxergam, né, essas parcerias? Parcerias para nós é fundamental pelo seguinte, tanto vocês aqui, os fornecedores são nossos parceiros, como nossos representantes que estão na ponta de venda. Então, fornecedores, representantes e os próprios clientes, a gente tem que transformar tudo isso num parceiro só, que é quem vai fazer com que essa empresa possa crescer, fazer com que essa empresa possa atender aquela necessidade daquele cliente, que é o sonho dele. É o sonho dele ter o carro dele, a casa dele, assim por diante. Então, para fazer sonhos, para gerar sonhos, nós temos que ter parceiros. Os parceiros são muito bem-vindos em todos os sentidos. Tentamos transformar a empresa numa família. Não é fácil, a empresa cresce, mas a gente não quer que a família se desmantele, que a família tenha-se junto.
seja em qualquer parte do Brasil. Nós temos hoje no Brasil inteiro. E o que nós mais gostamos é ter parceiros realmente juntos. Como alguns me chamam de papai até, se o pessoal brincar comigo, mas porque a gente quer realmente essa família tradição unida cada vez mais. Tanto que nós temos parceiros hoje que vêm para nós, que estão conosco há mais de 10 anos. E todos os dias eles são assediados por outras administradoras que chegam lá e falam, vendo o meu papel, tudo. E eles falam com toda a convicção, não, eu sou tradição, eu vendo só tradição, eu gosto do pessoal lá. Então, de forma alguma, eles oferecem até mais comissão, eles falam, não, eu sou fiel à tradição, porque eles conhecem quem é a tradição, conhecem a nossa índole, nossa forma de trabalho, sabe que a gente trabalha da forma mais correta possível. Então, assim, eles não saem da tradição. Que maravilha ouvir isso. E para a gente aqui da Infocar, é assim um grande prazer, né, poder também caminhar junto com vocês aí nessa jornada de parceria. Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria, assim, agradecer imensamente, Dr. Laércio, Matheus, Obrigado. pela vinda até aqui. Eu acho que esse papo rendeu muito. E eu queria, assim, passar para considerações finais que vocês pudessem aí deixar para o nosso público. Eu diria o seguinte: venham conhecer a tradição, venham conhecer o que é consórcio, porque todo mundo quer ter o seu veículo, quer ter a sua moto, quer ter a sua casa, precisa ter, às vezes, uma cirurgia que tem que fazer, alguma coisa necessária, e o consórcio é a melhor ferramenta para poder chegar lá, sem ter aqueles custos tão altos de juros de cartão, de banco e tudo mais, sem ter essas dificuldades que o mercado impõe, infelizmente. Então, venham conhecer a tradição, conheçam o que é a consórcio e vamos colocar em prática os nossos sonhos. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Infocar. Obrigado, André. Obrigado a todos que estão nos ajudando. Que possamos ter um ótimo final de dia. Maravilha. Bom, André, agradeço você, agradeço o pessoal aqui da Infocar por nos recepcionar. E eu falo para o público que está em casa aí, não desista dos seus sonhos, venha para a Tradição, compre um consórcio com a Tradição. Vocês puderam ver no episódio de hoje que a Tradição é uma empresa séria, que trabalha nas formas corretas da lei, que faz de tudo para ajudar o cliente da melhor forma possível. Então, assim, não desista daquilo que você quer conquistar. Então, venha para a Tradição. Muito obrigado pela oportunidade aqui, André. Maravilha. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui no Pensando Alto. Não esqueçam, então, de curtir esse vídeo, compartilhar aí com os amigos, com a família. Se inscreva no nosso canal para ficar antenado aí com os nossos próximos temas. Muito obrigado, até a próxima.